Olá você, muito boa tarde, bom dia ou boa noite. Eu não sei o horário que o senhor e a senhora está assistindo o programa. O certo é que hoje o nosso entrevistado, falando de política, é o empresário Hildon Marques de Souza, ele que já foi prefeito de Imperatriz por 2 vezes e, claro, colocou mais uma vez o seu nome à disposição pública, desta feita como pré-candidato a deputado federal. Seu Hildon Marques, com o seu boa tarde, bom dia ou boa noite, eu faço a primeira pergunta para o senhor. O senhor é realmente, de fato e de direito, pré-candidato a deputado federal? Com certeza, não tem dúvida nenhuma. Isso por conta de decisão minha e por conta de apoio e solidariedade de pessoas, convocação, pedidos. Por onde eu tenho andado, as pessoas têm pedido a minha participação na política nessa conquista do cargo de deputado federal. Essa semana, a região tocantina foi surpreendida com o apoio do ex-prefeito de Açailândia, Ildemar Gonçalves, a Hildon Marques de Souza. Mas houve-se algumas informações nas redes sociais dizendo que essa informação é mentirosa. Hildon Marques recebeu, sim, apoio de Ildemar Gonçalves, ex-prefeito de Açailândia? Deixa eu fazer um esclarecimento. A minha relação com a família Gonçalves é muito grande, muito antiga. E acima de política, ela extrapola essa relação política. Tanto é que o Ildemar militava, não no meu partido, militava no PSDB, e eu não militava no PSDB, nem milito lá. Ele tem a relação dele política lá dentro. E cansou de dizer a muita gente, a minha amizade com o Hildon, ela existe independente de política. O Hildon anda num partido que eu não ando, e eu ando no outro diferente. Só que dessa vez o Ildemar falou, Hildon, ficou bom agora, a minha amizade, a minha relação com você vai ficar mais saudável porque eu quero também andar com você politicamente. Essas são palavras dele para mim. Agora, se alguém está dizendo que o Ildemar mentiu, isso aí não compete a mim, entendeu? É fazer juízo disso. Cabe a alguém falar que o Ildemar está mentindo, provar isso, mas o tempo é que dirá. Eu não vou ficar botando palavras na boca do Ildemar. Eu só quero agradecer o gesto dele, da família dele, o filho dele, entendeu? Tem um relacionamento muito bom, um rapaz educado, decente, um rapaz preparado, um rapaz respeitador, e não poderia ser diferente, filho de quem ele é, do Ildemar e de Dona Zita, não podia dar um produto diferente disso. Eu gosto muito deles e nós gostamos uns dos outros e nos respeitamos muito. Paralelo a isso, o nome de Hildon Marques vem despontando como um dos principais nomes para a eleição em 2018, inclusive com vários outros nomes, como Sebastião Madeira, Deuclides Macedo, Raimundo Cabeludo e muitos outros. Como é que o senhor tem visto aí a região tocantina tendo um dos principais nomes como eleito em 2018, Hildon Marques no caso? Não existe isso. Eu acho que é presunção qualquer pessoa que se candidatar e de sair dizendo eu estou eleito, eu sou o eleito. Não tem. Nós que candidatamos, expomos o nosso nome à vontade popular, ao juízo da população. Ele sim é que decide quem é que será o candidato. Eu não me coloco como candidato eleito. Eu ofereço meu passado, minha história, minha vida, minha luta, minha experiência, minha vontade, que é importante que você tenha vontade de ajudar, entendeu? Uma pessoa que tem contribuído, digo para vocês com orgulho, nenhum político do Maranhão, nenhum político já contribuiu com imposto mais do que eu, nenhum político do Maranhão já gerou mais emprego do que eu, então eu me sinto legítimo para expor meu nome, estou à vontade e o povo sabe disso. O senhor tem andado em várias regiões, em várias cidades aqui da região tocantina, e o senhor também é sabedor de que fazer política, eleição municipal é uma coisa, o senhor tem experiência disso, foi prefeito por 2 vezes, para deputado federal é totalmente diferente. Aqui há quem diga que o senhor tem de 30 a 35 mil votos em Imperatriz garantidos. Mas como é que está o nome de Hildon Marques fora de Imperatriz? Nós temos recebido muito apoio. Exemplo agora que você viu do Ildemar, um apoio significativo muito importante, que está até gerando polêmica, gerando ciumeira com relação a isso. Mas independente do Ildemar, que eu preciso de mais outros apoios, nós temos recebido João Lisboa, por exemplo, tem vários lugares. Olha, a visita lá em casa
de pessoas que têm suporte para 2.000 votos, 1.800 votos, 300 votos, 100 votos, tem sido quase que uma romaria. E isso tem motivado muito a minha candidatura. Tenho sim recebido suporte, mas não para dizer que eu estou eleito, não para dizer que quem vai ser eleito sou eu. Essa decisão não é minha, essa decisão é de você, eleitor, é do povo. Eu respeito a sua decisão. Como é que está o Wildon Marques hoje no PP? Muito bem, um partido que me recebe com respeito, com consideração, me tem deferência, eu estou satisfeito lá. Há várias perguntas que se fazem nas redes sociais. Aliás, a eleição deste ano, a exemplo do que foi a outra, também será disputada e decidida nas redes sociais. E o que se vê e ouve é muita coisa com relação envolvendo o nome de Wildon Marques. Por exemplo, uma das grandes perguntas é: por que Wildon Marques vota em Flávio Dino? Muito boa essa pergunta. Muito boa mesmo. Eu vou dizer, além disso, eu vou falar outras coisas. Mesmo porque você não pode votar não só em mim, não pode votar em ninguém, sem conhecer as pessoas. Não é conhecer a pessoa de nome, é o Wildon Marques, o Wildon da Liliane, não. O Wildon Imperatriz, não. É o Wildon interiormente. Quem é esse homem? Como ele pensa, como ele age, como ele procede, como ele trabalha. Qual é o sonho dele? Tudo isso é muito importante. Quais são as crenças do Wildon Marques? Você, para poder caminhar comigo, andar comigo, você tem que saber disso tudo. E eu vou falar um pouco disso, e isso explica a razão pela qual eu estou caminhando junto com o Flávio. Vocês conhecem historicamente a minha vocação voltada para a educação, a minha consciência da importância da educação. Nós estamos assistindo aí no Brasil, há muito tempo, crianças com 11 anos assaltando. Nós estamos assistindo crianças nas ruas sendo prostituídas, crianças abandonadas, uma marginalidade enorme, um país cheio de bandidos, cheio de perversidade. E eu tenho certeza, eu tenho convicção que isso é fruto da não educação. Essas são as minhas crenças. Lá em casa, meus filhos se tornaram o que se tornaram por conta da educação. E eu estava falando ontem com Madeira, e falei: Madeira, você vê o quanto foi boa a educação, o que você fez com seu filho, Madeira. Você educou seu filho bem educado. Hoje o filho do Madeira é um produto melhor do que o Madeira, entendeu? Uma pessoa fantástica, um menino bom para a cidade. Aquele menino vai dar uma contribuição para a Imperatriz do Maranhão fantástica. Fruto de quê? Da educação que o Madeira e a esposa dele deu para o filho dele. Então isso é muito importante, a educação na formação das nossas pessoas. Muito bem. Vocês já viram eu falando há muitos anos sobre a escola de tempo integral. Eu tentava, mas não é barato. Você, para fazer uma escola de tempo integral, você tem que ter a parceria fundamentalmente do governo estadual. Se não puder, se pudesse até do governo federal para fundar essa escola. E o Flávio tem essa convicção. Está fazendo isso. O Flávio está implantando escola em rincões longe do Maranhão. Nunca se viu um programa de educação nesse estado como o Flávio está fazendo. Para que isso, gente? Para preparar essas crianças. Crianças que vão preparar os filhos delas. E que amanhã essas crianças vão poder até cuidar do pai dela hoje. Nós temos que fazer uma nova geração que cuida de outra geração. E é lá na escola que vai brotar isso. A escola de tempo integral. Você sabe o quanto é difícil hoje nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse momento que nós estamos vivendo de desemprego, falta de emprego, o pai correndo na rua atrás do emprego, a mãe correndo na rua atrás do emprego, e a filhinha, às vezes, em casa, de 14, 15 anos, tomando conta de seus irmãozinhos de 8, 9, 10. É difícil. Essa criança não tem estrutura para isso, para cuidar dessas meninas. Qual é o papel da escola de tempo integral? Essa criança vai para a escola, de manhã, não volta na hora do almoço para casa, almoça na escola. Isso já é uma ajuda para a família, porque a família tem dificuldade. Tem família que o pai não está empregado, tem família que a mãe não está empregada. Então essa menina, almoçando na escola já é bom. E ela não volta para casa depois do almoço, ela fica na escola, se relacionando com seus amigos, congraçando, vivendo socialmente, conhecendo uns aos outros, crescendo como amigos, fraternidade, com 14, 15, 16 anos, até depois namorando e casando,
não está na rua, porque está na escola. Se ela voltar para a rua, quem vai cuidar dela é um irmãozinho mais velho, 15, 16 anos, 14 anos, ele não tem estrutura para isso, não tem condição, mas a escola tem. Fica lá na parte da tarde, brincando. Criança precisa brincar. Essa parte lúdica é muito importante para a criança. Fica brincando, jogando dama, xadrez, ping-pong, se tiver basquete, se tiver vôlei, e fazendo mais outra coisa, fazendo as suas aulas de recuperação. Vai que essa criança está com dificuldade em matemática, em português, vai fazer as aulas de recuperação e não vai ser reprovada. É muito importante essa escola de tempo integral e o Flávio tem essa visão, e tem essa convicção, e tem esse tipo de atitude. Isso me motiva a estar com ele. Porque as convicções dele são as mesmas minhas. As crenças do Flávio são as mesmas minhas, voltado para a formação e educação da pessoa. Mas asfalto que o Flávio faz é bom. Quem é que não quer asfalto? Ele não está fazendo... Está tudo bem. Mais patrol, mais ambulância, mais posto de saúde, mais um monte de coisa que ele está fazendo, são coisas materiais que nós precisamos. Mas a mais importante de todas, a mais significativa de todas, é a formação das pessoas, porque essa que é a peça fundamental que é o homem. Isso está na Bíblia. Deus fez um monte de coisa, Deus fez lá os animais, os morros, os rios, os peixes. Na hora que ele foi tocar no homem, você sabe disso, você é um evangélico, disse, agora sim, eu vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. Então, a coisa mais significativa que tem na face da terra, nós não temos que olhar para isso. Os políticos não olham para isso. O mais importante que tem é essa criança, uma obra de Deus. Ninguém olha para isso. Verba para formação de professor não tem. Verba para poder dar um salário melhor para professor não tem. Então, é esse o olhar que nós temos. Se nós tivermos um olhar voltado para a formação do Filho de Deus, que é a criança, se nós tivermos um olhar para a formação e cuidar da obra de Deus, o mundo muda. Agora, o resto que eu vejo aí é só balela, intriga, mentira, fofoca, inveja. Isso não leva a nada. Essa coisa me leva a ficar junto com o Flávio, por conta de duas coisas. Por conta das minhas crenças e das minhas convicções. Por conta das crenças dele e das convicções dele, que são as mesmas minhas. E, portanto, olha só, nós vamos agora para o nosso primeiro bloco de intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai voltar naturalmente e fazer algumas perguntas, inclusive apimentando ainda mais essa entrevista com o pré-candidato a deputado federal, ex-prefeito de Imperatriz, empresário Hildon Marques. Voltamos já já. De volta com o nosso Notícia em Foco aqui pela TV Web, é muito fácil. Você pode assistir na palma da sua mão. Olha só, você coloca aí no Google, www.webtvimperatriz.com.br, abre o aplicativo, você assiste as boas entrevistas e você pode também comentar, curtir na medida em que o programa está sendo exibido. E o nosso convidado especial hoje, entrevistado conosco, é o ex-prefeito de Imperatriz, Hildon Marques, falando que é sim pré-candidato a deputado federal. Hildon, o senhor é um empresário bem-sucedido, todos sabem disso. O senhor foi prefeito de Imperatriz por 2 vezes, interventor 2 anos, o senhor um ano, é isso? Um ano, tá retificado, 1 ano, e o senhor também teve uma pequena experiência como deputado federal e outra pequena experiência como senador. Aí eu te pergunto, o que é que ainda te move a disputar um cargo público? Na verdade, eu nem estava pretendendo disputar um cargo público. Eu até defendo uma tese da renovação na política. E um dia, encontrando com alguns jovens, eu falei, eu quero me colocar à disposição de vocês para, com a minha experiência, poder ajudar a abrir uma porta, uma janela para vocês na política. E eles falaram assim, muitos deles falaram assim, nós queremos, mas acho que o momento ainda não é esse. Eu estou à disposição de vocês e quero sim ajudar a juventude de Imperatriz, principalmente os universitários. Estou à disposição de vocês para organizar politicamente, naquilo que eu puder orientar vocês. Mas a vida, ela às vezes convoca a gente. Eu não imaginava que eu seria candidato a deputado federal agora. Poderia ajudar e não preciso de mandato para poder contribuir para a minha cidade. Eu posso fazer isso sem mandato.
não preciso desse emprego, não estou à busca desse emprego. A minha contribuição ela pode ser espontânea e gratuita. Mas eu fui chamado, fui convocado. O doutor Flávio falou para mim, não está na hora ainda de você encostar a chuteira. Eu falei, não, doutor Flávio, vamos encostar a chuteira, mas eu não preciso de mandato. Ele disse, você não precisa, mas eu preciso. Quero você aqui junto comigo, quero você lutando junto comigo. Não joga fora essa experiência. Então nós acabamos tendo um diálogo muito grande e terminando o nosso diálogo assim. Então vamos fazer o seguinte, doutor Flávio, vamos fazer um trabalho que me honre e dignifique o senhor. E foi montado em cima dessas duas colunas que nós resolvemos, aí mais ainda oferecer esse trabalho, mais ainda enfrentar essa luta. Eu acho que eu posso contribuir sim, desde que o povo diga que me quer contribuindo. Quem vai decidir isso não sou eu, não. Se o povo falar, vamos sim, mais uma experiência. Agora, estive lá como deputado federal. Me lamento dizer para você. Foi uma experiência boa porque eu conheci um pouco aquela casa. Mas uma experiência triste porque o que eu vi dentro daquela casa não tem nada voltado para a sociedade. Não tem nada voltado para a saúde do povo brasileiro. Não tem nada voltado para a educação do povo brasileiro. Não existe isso nada. Estou falando, não estou pedindo segredo, não. O projeto lá é pessoal e corporativo. Não é um plano de governo para o povo, não. Eu vi isso. Aí você pergunta, e você chegando lá, você muda isso? Não. Vou ser sincero para você. Um político, um candidato, um deputado, na sua individualidade, não muda, não. É muito pouco para mudar. Mas se eu, junto com outras pessoas que estão pensando como eu estou pensando, se eu junto, por exemplo, como o Flávio, que está pensando com postura de dignidade, um homem que deixou um futuro pessoal, que ele seria desembargador desse país, seria ministro, se ele quisesse, montava uma banca de advocacia, o Flávio seria um homem rico, milionário lá em São Paulo, com a banca de advocacia. Abriu mão de tudo isso para dedicar a sua vida, ajudar a criar oportunidade e perspectiva, formando e educando seu filho, para que seu filho cuide do filho dele e até cuide de vocês, como eu havia dito. Isso te motiva, sim. Você fica com esperança, você fica esperançoso você encontrar e ver um homem da bagagem e da envergadura dele. Então, me motiva e eu vou, sim, cerrar fileiras nesse projeto dele. E tem outras pessoas também cerrando fileira nesse projeto. E já está surgindo outras pessoas lá fora do Maranhão, lá no Sul, também com esse pensamento. Isso pode engrossar e, quem sabe, um dia nós podemos transformar esse Congresso e transformar esse país. Mas o que está aí é nefasto, não presta. Quando o senhor falou na questão de muda, não. A gente tem recebido muitas reclamações, inclusive de próprios empresários e pessoas de todos os níveis sociais com relação à nossa cidade, à perca de voos aéreos e também empresas aéreas, melhor dizendo, e também ao fechamento de algumas agências bancárias aqui na cidade de Imperatriz. Seria uma falta de representatividade na Câmara Federal? Precisa sim. Infelizmente, quando você chega na mesa do ministro e você vai fazer um pleito para a Imperatriz, chega alguém, vamos botar aqui, pegou aqui um diretor da Associação Comercial, do AB, e vai lá e falar com o ministro. O ministro, a primeira coisa que ele pergunta, cadê a representação política de Imperatriz? Ah, lá não tem, então não tem espaço para vocês. Porque eles cuidam do interesse político. Porque na hora de votar os projetos deles, eles querem fazer isso para essas coisas para um deputado, para poder depois cobrar dele os seus projetos políticos aprovados. Imperatriz não tem representatividade. Olha, eu vou dizer para você, só da verba do orçamento impositivo, são 18 milhões de reais por ano, que Imperatriz não tem, porque não tem um deputado federal. São 18 milhões da verba impositiva. Agora, fora as emendas que um deputado pode conseguir. Se você calcular 18 milhões vezes 4 anos, são 72 milhões que a Imperatriz pede. Mais as emendas, se for um deputado atuante, perseverante, de um deputado de dignidade, de postura, respeitado, ele consegue mais coisa lá dentro. Imperatriz joga fora tudo isso. Agora, há fora coisas que se fecham dentro da cidade porque não tem uma representação política. Você está completamente certo e cheio de razão. Então, a Imperatriz precisa tomar uma posição. Agora, tem que ser as pessoas de Imperatriz, tem que ser as entidades, OAB, Associação Comercial, Associação Industrial, Sindicato Rural. Essas pessoas é que movem a cidade, essas pessoas que produzem, que trabalham. Você é comerciante, você é industrial,
você produz, você paga imposto e você não assiste isso ser revertido aqui porque você não tem um representante lá. Que goste de mim ou não, tem que ter um representante. Não gosta de mim? Então eleja, mas tem que ter um representante lá, porque senão você não vai ter esses respaldos dos recursos, né? Afora uma pessoa que tem que ser voltada para a formação do filho da lavadeira, do filho do carpinteiro, do filho do pedreiro, porque o filho do rico não precisa não, mas esse precisa. A dona Maria ali precisa que o filho dela tenha uma boa escola, para ter uma boa educação, para cuidar dela e cuidar dos filhos dele, para cuidar desse país. Uma pessoa que tem esse olhar é muito importante para vocês. Ainda está cedo para o que eu vou falar, mas segundo os analistas políticos, a nossa região deve fazer sim cinco deputados federais. Pelo menos 5 têm chances reais, segundo os analistas. Entre eles está Euclides Macedo, Raimundo Cabeludo, temos aí também Hildon Marques, temos Davizinho e temos Sebastião Madeira. 5 representantes fortes na Câmara dos Deputados Federais. Estava de bom tamanho, Hildon? Eu gostaria que fosse, mas eu não acredito. Sinceramente, eu gostaria que fosse, mas não acredito. Não existe isso. Isso é utopia. Não existe isso. Não faz 5. Mas eu gostaria que fizesse era 7. Vamos pela lógica. Quantos partidos tem? Quantos segmentos políticos tem com força? E quantos segmentos políticos tem com força dentro da Imperatriz? Quantas vagas existem? 18 vagas. Qual é a força política que nós temos aqui para arrancar dessas 18, 5 para nós? Isso é utopia. Isso não existe. Quando a gente fala em representatividade, lembra-se de 2 grandes lideranças de Imperatriz, Hildon Marques e Sebastião Madeira. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor responde se o senhor quiser, mas é o que a gente ainda ouve e muito, e não é de agora. Hildon e Madeira, a sua ligação, o seu relacionamento entre Hildon e Madeira tende a ser uma eterna inimizade política? Olha, isso aí eu estou dizendo que eu já disse para ele, não te disse, Madeira? Eu já disse para você, deixa essa inquietude sua, Madeira. Eu até falei para ele, Madeira, se juntar nós 2 e mais 2 de nós, ainda é pouco para enfrentar a política do Maranhão. Agora, você separado e eu separado de você, Madeira, é impossível a gente fazer alguma coisa, né? Mas eu gostaria que outro dia ele falou para mim, mas eu estou melhorando. Eu falei, tá mesmo, Madeira, continue seguindo meu exemplo, que você vai melhorar bastante. Tá aí, portanto, olha só, nós vamos agora para o nosso último bloco de intervalo comercial, não é isso, produção? Último bloco, daqui a pouco a gente vai fazer alguns pinga-fogos com o ex-prefeito de Imperatriz, Hildon Marques, inclusive ele fazendo aí uma análise da gestão Assis Ramos, tá bom? Bom, a gente vai perguntar, ele responde se quiser. Tudo isso e muito mais logo após o nosso intervalo comercial. Voltamos já já na Web TV Imperatriz. De volta com o nosso Notícia em Foco. Olha aqui, nós queremos aqui nessa oportunidade agradecer o senhor e a senhora, você que tem curtido, tem comentado durante a exibição do nosso programa. Temos várias entrevistas, boas entrevistas, falando de política. Vem aí o final do mês, convenções, né? Lançamentos de pré-campanha, enfim, vai começar a pegar fogo rumo à eleição 2018. Tem vagas aí para o Senado, para a Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, Presidência da República, enfim. E hoje aqui o nosso convidado falando de política é o empresário Hildon Marques, ex-prefeito de Imperatriz. Hildon, dando uma olhada em alguns sites políticos, eu notei que são muitos os pré-candidatos a deputados federais. Inclusive, nota-se que uma amplitude de 50%, uma participação de 50% dos novatos, os chamados candidatos periquitos, aqueles que, mesmo sem nenhuma chance, eles vão participar, vão para cima, sem nenhuma chance de eleição. Esses candidatos atrapalham? Olha, eu não vou falar no sentido de reclamar, não estou reclamando, porque nós estamos vivendo a democracia. Todos podem se candidatar, é isso? É um direito um cidadão que tem título de eleitor, né, que paga seus impostos, que trabalha
expor o nome dele para poder o povo decidir se ele pode ou não ser deputado federal. Agora, eu vou falar de estratégia. Essa estratégia não é boa para a Imperatriz. Ela é boa para os candidatos lá de fora, de outra região. Porque você fraciona os votos aqui, então vai lá, fracionou os votos, tira uma possibilidade do Madeira ser um deputado. Tira a possibilidade do Hildo ser um deputado. Aí acaba a região não tendo nenhum deputado por conta desse fracionamento. Mas eu não estou contestando isso, não. É o direito. As pessoas podem fazer isso. Agora, cabe ao povo de Imperatriz participar ou não dessa estratégia que está sendo montada para tirar a eleição do Madeira e para tirar a eleição minha. Isso é uma verdade. Você não pode desconhecer isso aí. Um cidadão que tem 3 mil votos. Bom, até bom que eles saibam que tem 3 mil votos, 4 mil votos. É uma alegria para ele. Mas ele tirou o voto do Hildo e tirou o voto do Madeira. Você sabe disso. É uma verdade. Aí o outro tirou mais, outro tirou mais. Lá, aí de repente, um cidadão que não ia se eleger com 60 mil votos lá fora, elege com 40, porque tirou os votos de dentro da região. Aí você fala, vai eleger 5 deputados federais com esse fracionamento aqui? Não elege, não. Muito difícil mesmo. E o que eu estou falando, o Madeira sabe disso e há de convir comigo. Baseado nesse raciocínio aqui, já estamos chegando aos finalmente, temos aqui já os pretensos candidatos oficializados que pretendem disputar o Senado. Temos aí o Everton Rocha, temos Elisiane Gama, temos também Valdir Maranhão, Zé Reinaldo Tavares, temos Sarney Filho. Bom, representando o Maranhão. Essas vagas abrem espaço para Hildo Marques conquistar uma vaga na Câmara? Eles vão disputar o Senado, pretendem disputar o Senado. Sim, mas não tem nada a ver comigo, entendeu? O espaço que eu estou disputando é do Senado e eu de Câmara Federal. Eles vão para o Senado, abre espaço, fica vaga na Câmara Federal para Hildo Marques, a chance é maior. Vamos raciocinar assim. O Valdir Maranhão não tem nada a ver com a região aqui de Imperatriz, então não influi nem, nem influi nem contribui. Agora, no cômputo geral, a saída do Everton e a saída da Elisiane abre espaço para 2 vagas, porque são 2 políticos que tinham garantia de um mandato para federal, tanto o Everton como a Elisiane. Outro que teria uma garantia para deputado federal é o Zé Reinaldo. Outro que teve, Valdir Maranhão. Então você já vê aí que são 4 deputados federais fortes que deixam um espaço aí para novos candidatos. Ok. Conversando com o empresário, ex-prefeito de Imperatriz, Hildo Marques, falando naturalmente de política pré-campanha. Agora, pisada de porcão. Aliás, muita gente tem comentado pisada de porcão. Por que pisada de porcão? Você já falou isso no programa? A botina já está aí. A botina já está aqui, mostrei a botina aí, ó. Botina do Hildo Marques já está aqui, pisada de porcão. Hildo, você quer falar de educação? É porque na minha campanha eu não tenho preguiça de andar. Você tem quantos anos, pode falar? Posso, não tenho orgulho de ter, eu tenho 72. 72, não parece. Não, tem gente com 50 tentando me acompanhar. Mas é saúde que eu tenho. Eu tenho 72 de muita saúde, né, e muita graciosidade de Deus. Eu sou um cara muito difícil de acompanhar porque eu sou guiado por Deus e abençoado por Deus. Então isso me facilita muitas coisas para mim. Mas isso é por causa da minha natureza, entendeu? Minha disposição. Eu ando, numa campanha eu piso na lama, eu vou no buraco, eu atolo, vou num bairro, a preguiça desaparece de mim. Até a preguiça que eu tenho, todo mundo tem um pouco de preguiça. A botina nessa hora espanta a preguiça. E lá vai o Hildo andando de noite, em rua, com luz ou sem luz. Aí o pessoal fala, lá vem o pisado de porcão. Aí que surgiu. E isso foi criado pelo finado, lá o Confaria que criou essa, finado Confaria, ele que criou essa marca, né? Isso isso me enaltece, me orgulha, não me constrange não, entendeu? Tá aí, portanto, só para quebrar o gelo um pouco, porque nós já estamos chegando aos finalmente, agora eu gostaria de, claro, antes de finalizar, fazer uma pergunta para Hildo Marques. Ele, com essa grande experiência de administração, quanto na vida pública, quanto também na privada, eu não poderia deixar de perguntar qual é a sua avaliação que o senhor faz de 1 ano e meio da gestão Assis Ramos. Kleber, você me conhece há muitos anos, né?
Você sabe que é praxe, é norma dos políticos, da política, ficar fazendo juízo e julgando os outros. Eu mesmo sou muito avaliado, muito criticado, às vezes xingado, às vezes injustiçado nas falas. Eu não faço isso. O povo que colocou o Assis lá, esse sim tem direito de fazer juízo do Assis, eu não. Essa foi uma opção do povo. E eu tenho que respeitar, então, o mandato dele, porque ele foi eleito pelo povo, ele não comprou, o Assis não comprou esse mandato. O Assis chegou numa prateleira e falou, quanto é que custa um mandato de prefeito? Eu quero um. Não, o mandato é desse povo que deu a ele. Então, ele tem que responder ao povo, e o povo que tem que avaliar, não é o Hildon Marques que vai avaliar o Assis e nem o trabalho dele. Não é meu perfil, não é a minha formação. Eu nunca toquei em vida de ninguém, nem pública, nem particularmente. Às vezes, quando eu falo mesmo. Com Madeira, eu falo para ele, Madeira, você tem falhado, entendeu nisso? Porque não precisa o Madeira brigar comigo. Como eu disse, já juntando nós dois e mais dois, ainda somos pouco para enfrentar essa política grande que tem no estado do Maranhão. Mas eu faço uma crítica no bom sentido, não é com respeito a ele, e ele sabe disso, e ele até sorri nisso aí, né? A minha vida, ela é feita de respeito. Eu não vou construir uma vida para mim destruindo a vida de ninguém. Eu não vou ter sucesso criando um insucesso para você. Eu não vou ganhar nada atrapalhando a vida de alguém, entendeu? Então, meu projeto e minhas crenças são essas. Que eu cresça, mas que você cresça também. Que ele cresça também. Que o outro cresça também. Porque aí nossa cidade cresce. Facilita as coisas. Cria perspectiva, oportunidade para as nossas crianças, nossos meninos, para melhorar a nossa saúde. Mas eu não posso destruir ninguém. Eu não posso atropelar o Madeira. Não posso destruir o Madeira. Eu não posso botar prego dentro do sapato do Madeira. Se eu puder tirar um prego do sapato dele e botar um tênis para ele correr melhor, é bom porque é bom para ele e é bom para a cidade de Imperatriz. Essa é a minha vida, essa é a minha formação e vocês sabem, quem me conhece, é testemunha disso. Vocês mesmo, repórter, já viu muitas vezes eu sendo abordado para poder perseguir alguém e eu não faço isso. Eu, no fim da minha vida, lá na frente eu quero olhar e quero orgulhar dos gestos que eu tive na minha vida. Eu não quero ter vergonha do meu passado. Esse é o empresário Hildon Marques, ex-prefeito de Imperatriz, que mais uma vez coloca o seu nome à disposição desta feita, pretendendo aí galgar uma vaga na Câmara dos Deputados Federais. A gente agradece a sua participação e, naturalmente, deixa o espaço para o senhor falar com o povo de Imperatriz, da região e do nosso estado do Maranhão. Eu gostaria de aproveitar esse momento final, não para defender a minha candidatura, mas deixar um alerta para vocês. Você que tem um filho, você que tem uma filhinha, olhe para essa criança. Você, não vou nem dizer você que ama a Imperatriz ou o Maranhão, você que tem um filho e ama seu filho. Só tem uma maneira de seu filho ter um espaço melhor lá na frente, se ele tiver uma educação e uma formação. E pela primeira vez eu assisto um homem governando o Estado com um olhar com convicção para a formação das crianças, com ideal de vida. O Flávio está fazendo isso com ideal de vida. O Flávio olha para o futuro de Imperatriz, olhando para o seu lar, olhando para as suas crianças. Esqueça o mais asfalto. Esqueça as patrol que ele está dando. Esqueça as ambulâncias que ele está dando. Esqueça esse monte de coisa que ele está fazendo. Mas a construção de perspectiva para o seu filho, não joguem isso fora. Você não está votando no Flávio, você está votando na sanidade dessa sociedade, você está votando no futuro do seu filho. Eu aproveitaria esse momento final para dizer isso. E digo mais para vocês, se abrir mão da minha candidatura, da minha eleição, para facilitar esse trabalho do Flávio, eu abro mão da minha futura. E se meu voto puder ajudar a eleição do Flávio, pega o meu voto e dê para a eleição dele.